Kong Skull Island, ou Kong, a Ilha da Caveira, é a reimaginação de King Kong, dirigido por Jordan Vogt Roberts, introduzindo Kong para o universo do Monsterverse, sobre um grupo de cientistas e soldados fazendo uma expedição em uma ilha desconhecida, sem saber que estavam caindo sobre o reino de Kong, e agora eles devem escapar dessa ilha de perigos e monstros. Eu lembro quando anunciaram Kong Skull Island na época, era um filme que eu estava bem animadinho para assistir, e quando falaram que Kong iria aumentar de tamanho no filme para estar na altura do Godzilla, para quando eventualmente chegar o grande combate entre o macacão e o lagartão, a internet odiou a ideia, mas eu achei válido. E outra, era interessante ver o Kong como um monstro badass e forte, porque eu gosto bastante do personagem Kong, mas nunca fui apaixonado ou fã. Eu assisti o clássico, que é definitivamente uma das maiores obras-primas do nosso cinema, o infame King Kong vs Godzilla, que tem ele voando num balão. E vi o do Peter Jackson na época na televisão, mas não lembro muita coisa. Mas eu estou me programando para realmente assistir todos os filmes do macacão. Mas enfim, ele sempre foi um símbolo anticapitalista e de anti-exploração dos animais. Um grande macaco que é na verdade uma vítima, que simboliza nosso medo do desconhecido e da nossa ganância e arrogância diante das leis da natureza. Então, nunca fez parte de seu núcleo ser um monstro badass. Claro que ele já lutou contra monstros em seus filmes, mas nunca em olhares hollywoodianos ou de grande escopo blockbuster. Então, ver essa reimaginação era algo que me interessava, apesar de sim, deturpa um pouco seu simbolismo, mas já tivemos bastante filmes que exploram bem isso, então eu não ligava de termos algo blockbuster e pipoca com o macacão. E foi exatamente isso que recebemos com Kong Skull Island. Esse é um filme pipoca, descabeçado, que entrega perfeitamente bem o que oferece. 2 horas com várias batalhas envolvendo humanos contra monstros e monstros contra monstros. Ele é linear, honesto e direto ao ponto nesse quesito. Não tem rodeios, ele não perde muito tempo desenvolvendo ou estabelecendo trama e personagens. Ele toma um pouco de tempo apenas para juntar todo mundo para ir nessa expedição, e no momento que chegamos em Skull Island, é cabeças rolando e explosões e balas voando. E claro, Kong socando tudo que vê pela frente. Mas, sendo completamente sincero, Kong Skull Island é um filme um pouco mais inteligente do que ele realmente se demonstra. Sim, em seu núcleo é um clássico filme de monstros pipoca, e toda a ação desse filme eu sinceramente não tenho nada para reclamar. Jordan Vogt Roberts pegou as críticas que Godzilla de 2014 teve no quesito de ser muito escuro, sombrio e realista, tendo poucas batalhas de monstros, e fez exatamente o oposto. No momento que você vê a incrível tomada do Kong ressurgindo no nascer do sol, você percebe que esse filme é sobre apresentar os monstros com um holofote na cabeça deles. Então toda a ação e toda a porradaria estará em um lindo dia. São poucas as sequências que estão à noite, e quando está à noite o ritmo é um pouco mais de suspense, um pouco mais sutil, e serve para estabelecer expectativas para um espetáculo visual que se aproxima. Então, se for monstro que você quer ver, é monstro que você receberá. Há uma bela coletânea de incríveis batalhas com uma seleção criativa e imaginativa de monstros. Esse filme é um sonho molhado para fãs de kaiju, sendo sincero. Porém, existe algo nesse filme que eu realmente aprecio, é que ele é por trás uma homenagem ao cinema setentista, principalmente o cinema italiano, que era predominante na época, e quem gosta dessa área do cinema deve conhecer o clássico subgênero que foi uma enorme tendência que cineastas italianos dominavam, que era filmes sobre canibalismo. Como o mais famoso e mais infame de todos, o Holocausto Canibal. E normalmente esses filmes tendem a ser sobre pessoas, sejam jornalistas, pesquisadores ou até soldados que fazem expedição em uma floresta, reserva, matagal ou selva e acabam dando de cara com alguma tribo que poderia ser ou extremamente selvagem ou canibal. E se você conhece o cinema italiano, tem a noção que é cinema ao extremo. É sempre extremamente visceral e brutal. São clássicos contos do humano perdendo contra a natureza, onde pensamos que temos uma sociedade mais avançada só por conta de nossos costumes e tecnologias, mas somos frágeis e fáceis de ser derrubados porque não sabemos o quão visceral a natureza é. E como essas tribos que vivem em uma sincronia simbiótica com
com a natureza sempre irão nos destruir por conta da nossa desconexão com o natural. E é isso que Kong Skull Island é ver um bando de pesquisadores e soldados arrogantes que estão super focados no trabalho, que se acham seres incríveis e invencíveis, sendo mortos um por um pela lei da natureza dessa ilha, como se fosse uma versão kaiju de um predador. E os humanos de bom coração, que respeitam o ambiente, são os que irão sobreviver. E se você tem dúvidas do que eu estou falando, o filme tem uma homenagem ao Holocausto Canibal. Sim, tem uma tomada que foi puxada do clássico italiano. Mas, infelizmente, Kong Skull Island possui os mesmos problemas que esses filmes possuem, que é o fato que você não ligará para nenhum dos personagens. Eles são pedaços de carne para serem mortos pelos monstros, e isso, infelizmente, afeta um pouco a experiência em geral, porque alguns personagens chegam a ser extremamente irritantes, principalmente com o humor meio Marvel rastejando nos diálogos. O humor é outra coisa que me irrita um pouco nesse filme, mas eu digo no humor de diálogo. Quando o humor se resume a algumas anedotas visuais, eu acho maravilhoso, porque esse é um elemento importante do filme. É um filme extremamente despretensioso, bem leve e comicamente sombrio e sádico. Não é para se analisar de forma muito séria, apesar de sua estrutura italiana e inteligente na narrativa. Mas se você entra esperando bons personagens que tenham carisma e personalidades definidas e profundas, você vai se decepcionar com esse filme. O único que chega próximo de ser um ótimo personagem é o John C. Reilly. Ele é o único que possui um arco emocionalmente bem definido, mas de resto são pedaços de carne estereotipados e genéricos. Mas se você for com a mentalidade certa e com a certa noção do que esse filme quer oferecer, Kong Skull Island vai te divertir bastante. São 2 horas com a dose perfeita de batalhas e destruição de monstros. É um clássico conto de humano sendo aniquilado pela força da natureza, e você verá tudo isso com um balde de pipoca gigante na sua mão, principalmente se quiser ver o nosso querido macacão. Kong é uma fantástica e poderosa presença, incrivelmente badass e determinado, onde você sente que ele é um rei, e deixa bem estabelecido que a luta entre ele e o lagartão que está se aproximando será algo que será lembrado durante eras. Então, eu diria que recomendo sim ver Kong Skull Island. Não é perfeito, bem longe disso, mas é muito bacana e eu aprecio o aspecto italiano do filme como um cinéfilo, porque são poucos filmes que possuem a coragem de fazer algo tão diferente, violento, sádico e visceral nessa era segura do blockbuster. Então, deem uma olhada, está na Netflix, assistam lá. E bom, é isso pessoal, nos siga nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do nosso canal e não se esqueçam de se inscrever. E como sempre, agradeço muito a presença de todos e longa vida ao rei.